Nesse ano de 2026, estamos realizando a terceira conferência William Seymour, sobre o tema "E poreis em vós o meu espírito". Talvez para alguns esse tema não seja sugestivo, quando se considera a natureza da proposta de uma conferência, desejando uma abordagem mais técnicas. Porém, essa temática e essa proposta foram intencionais, e isso por vários motivos. Considerando a natureza da igreja, faz-se necessário destacar alguns pontos que por ora parece que olvidamos ou até mesmo esquecemos de enfatizar, e assim vivemos uma vida cristã à margem de uma realidade pentecostal. E isso cada vez mais tem me preocupado, a tal ponto que tem gerado um questionamento dentro de mim. Será que nós somos pentecostais nominais? Será que nós somos pentecostais apenas no nome? Será que acreditamos nas premissas pentecostais dentro de tão somente de compêndios teológicos e nada mais? Tem me preocupado cada vez mais o tipo de pentecostalismo que estamos vivendo. Um pentecostalismo sem Pentecostes. Isso me assusta. Pasmem, aqueles que até dizem que são pentecostais, mas não acreditam na teologia do seu movimento. A esses, parafraseamos o apóstolo, estão em nosso meio, mas não são dos nossos. Gostaria de fazer, portanto, 3 observações, considerando a linha do pentecostalismo, e que é muito cara para nós, a partir da teologia pentecostal que acreditamos, a saber, o pilar bíblico, o pilar histórico e o pilar empírico. Pelo o pilar bíblico, precisamos sustentar nossa teologia a partir da revelação bíblica, até porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Assim, o nosso respaldo deve ser escriturístico, apenas a palavra de Deus. Afinal de contas, são elas que determinam a legitimidade de todas as ações e manifestações. Se as nossas crenças não emanam da palavra de Deus e não tem respaldo bíblico, o procedimento pentecostal é aquilo que está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Qualquer que anunciar outro evangelho deve ser anátema. Acredita-se a Martinho Lutero, o grande monge alemão e pai da reforma protestante no século XVI, a seguinte afirmação: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. É esse tipo de radicalismo que precisamos ter em nossa postura, a saber, tudo o que as escrituras dizem, ainda que nos custe caro, acatamos. Porém, tudo o que ela rejeita, assim procedemos de igual forma. Dizer que só abraçamos o que as escrituras de forma vazia em nosso meio parece até um mantra. Em muitos casos é apenas uma superficialidade. Falta a verdade queimando na alma. Até porque se criam todo tipo de concorrente contra o estudo sistemático das escrituras dentro da igreja. Vejamos, por exemplo, os nossos cultos da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde muitas vezes não há interesse pela profundidade da palavra de Deus. Que a Bíblia não seja um mantra, mas o alimento que sustenta e nutre a nossa alma. A Bíblia é a baliza que norteia o enquadramento da doutrina. As bases já estão lançadas e, portanto, precisamos nos nortear a partir dela. Mas para isso, há uma pergunta básica e inquietante: nós conhecemos as Escrituras? Essa pergunta simples me leva a 2 referências bíblicas.
A primeira está em João capítulo 5, versículo 39, onde Jesus exorta a examinar as Escrituras. A segunda está em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, que diz, abre aspas, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que se vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitai de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer ainda que se alimenta de leite, não estando experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Temos uma multidão de crentes que estão na arca, mas que não sabem nada de Bíblia e ainda se vangloria de sua ignorância. É urgente que estudemos a Bíblia, amemos as Escrituras e vivamos a partir dela. Isso nos leva a ter cada vez mais certeza na fé que professamos. Uma vez que a Escritura são a única regra de fé e prática, o seu selo de autenticidade vem sendo corroborado na história. Assim, destaco o segundo pilar, o pilar histórico. Quando Deus prometeu tirar o seu povo do cativeiro babilônico e restaurá-lo como uma nação, a história comprova que de fato houve um exílio babilônico e a volta dos judeus para Jerusalém. Isso é um fato, isso é história, e não apenas esse evento, mas todos aqueles que as Escrituras afirmam historicamente têm se comprovado. Nisso salta aos meus olhos o que diz Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39, que diz, abre aspas, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atente para o versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A despeito de discussões teológicas, cremos que a promessa que Pedro menciona é uma referência carismática que diz respeito ao povo de Deus em todos os tempos. Essa promessa tem se cumprido durante a história. O Espírito Santo tem sido derramado copiosamente, não ficou restrito ao primeiro século, muito menos cessou a sua obra poderosa com a formação do cano sagrado no quarto século. Nós, como pentecostais, afirmamos peremptoriamente que o Espírito Santo sempre atuou na história e ainda age em nossos dias. Grandes homens de Deus foram usados pelo Espírito e grandes avivamentos estremeceram a terra. Podemos destacar dois grandes avivamentos de tamanha relevância para nós pentecostais: o avivamento de País de Gales em 1904 e o avivamento da Rua Azusa, principalmente entre os anos de 1906 e 1909. O primeiro avivamento em País de Gales, com um jovem de 22 anos chamado Evan Robert, que desejava a Deus, trouxe um grande quebrantamento de arrependimento para o País de Gales. O segundo avivamento com William Seymour, lá em Los Angeles, Estados Unidos, um negro, filho de escravos, que Deus usou para marcar o seu tempo até os nossos dias. Quando analiso esses avivamentos e outros, como o avivamento metodista e avivamento batista, sou convencido de que a promessa de respeito a nós também. Por muitos anos se profetizou que o Brasil viveria um grande avivamento. Não quero ser um crítico desnutrido, mas trazer à memória um detalhe: Deus trabalha com pessoas em cada
época, nesse tempo presente, Deus quer marcar a nossa geração com os contemporâneos da mesma. Não está no meu script, mas quer dizer uma coisa: eu não tenho nenhuma responsabilidade com a geração passada. A igreja presente não tem nenhuma responsabilidade com a geração passada. A nossa responsabilidade é com a nossa geração, e que nós venhamos honrar a Deus sendo instrumentos poderosos em sua mão, e que o avivamento varra a nossa vida, a nossa igreja, a sociedade. A nossa responsabilidade não foi ontem, a nossa responsabilidade é daqui para frente, e Deus quer nos encher do seu Espírito para sermos instrumentos de avivamento. Que possamos ser instrumento de Deus para a nossa geração. Não percamos tempo com coisas insignificantes. Queremos Deus, amamos a Deus, e queremos espalhar a chama do poder do Espírito em nossa geração. Que possamos nos entregar a Ele totalmente e marcar a nossa geração nos anais da história, testificando que a promessa ainda continua sobre a igreja. Quando juntamos Bíblia e história, temos dois pilares nos quais somos apenas contempladores. Porém, há último pilar que faz de nós partícipes da história, que é a experiência, o empírico. Evangelho é luz na mente e fogo no coração. Não existe um sem o outro. Se for apenas luz, torna-se formalismo. Se for apenas coração, será apenas fanatismo. Mas quando casamos os dois, temos um verdadeiro padrão de vida cristã. Seria sem sentido a vida com Deus sem a realidade de vivermos essa sobrenaturalidade em nossa vida. De certa forma, se isso fosse possível, seria a maior filosofia fracassada de todos os tempos, porque promete transformar a vida, mas o mesmo não vive essa transformação. Um dos grandes distintivos do pentecostalismo enfatizado é a realidade da experiência de Deus com o homem. A Bíblia é um livro de relato de experiência. A vida cristã é uma vida de experiências. Claro que não estamos falando de experiências divorciadas da palavra de Deus, mas aquelas que corroboram a mensagem do Evangelho, experiência de transformação, de vida profunda, que testificam a veracidade do Evangelho. Se, em vez de apenas discutir contra os sensacionistas, ou aqueles que são opositores à mensagem pentecostal, e demonstrássemos na vida prática o poder do Evangelho, a discussão seria amenizada, e o poder do Espírito seria enaltecido. Que sejamos na vida prática uma demonstração de poder e autoridade, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. O Espírito já veio, já somos morada. Falta-nos apenas ser essa demonstração de Espírito em nosso estudo, em nossas pregações e em nossas vidas. Se você pode, se coloque em pé, por gentileza. Um dos grandes distintivos do movimento pentecostal é aquilo que nós entendemos como um batismo com o Espírito Santo. É aquilo que entendemos como falar em novas línguas. E eu tenho uma ligeira impressão de que as línguas estranhas estão sumindo da igreja. Eu tenho uma ligeira impressão de que a ênfase do batismo com o Espírito Santo pentecostal, sem discussões teológicas sobre a evidência inicial, não essa é a questão. Eu tenho a ligeira sensação de que nós estamos com o evangelho social. Eu tenho a ligeira impressão de que nós estamos transformando nossos cultos em shows, que nós estamos transformando as nossas pregações em palavras de autoajuda. Eu estou com a ligeira sensação de que aquilo que os nossos pioneiros viveram e experimentaram estão sumindo da igreja. Mas eu quero nesta noite te dizer que a promessa ainda está de pé.
Eu creio piamente que a promessa está de pé. Eu creio piamente que Deus quer fazer coisas novas. Eu creio piamente que nós podemos viver na dimensão do Espírito. Eu creio piamente que as línguas estranhas irão voltar para os nossos cultos. Os dons serão manifestos. Teremos céus abertos. Eu não aguento mais tanto formalismo. Veio ao culto com cara de delegado da Polícia Federal do Iraque. Parece que o bichinho não foi nem batizado nas águas, mas foi no vinagre. Precisamos de algo mais. Levanta a sua mão para o céu. Fala com Ele agora. Darabashemi darabakama darabai. Darabashumi darabashemi darabakama. Ayoshumi darabakama darabakama sheme kama darabai. Darabashumi darabakama darabashumi darebesia. Deseja Ele. Deseja Ele. Eu não vou sair daqui. O darabashumi darabakama darabahai. Encontrei o meu. Urabakama shumi darabakama darabashumi.
adorando. Só a igreja adorando. Só a igreja adorando. Só a igreja adorando. Só a igreja adorando. Ora,